no próprio título do Salmo, e conforme aparece em tantas traduções da Bíblia. E Davi aqui já como rei de Israel, aqui ainda com o reino unido, posteriormente reino do norte e reino do sul. Ali Davi, o rei Davi, como poeta, como músico, conhecido por compor muitos dos salmos que expressam orações, louvores, reflexões. O Salmo 37, o texto que lemos desses dois versos, ele está estruturado, ele está aqui organizado dentro de um momento histórico da vida de Davi, em que ele já estava com a idade avançada, um homem experiente, já tendo vivenciado muitas coisas. No versículo 25 do texto, aqui do versículo do capítulo 37, nós encontramos essa referência, quando Davi diz: fui moço e agora sou velho, expressando a ideia, nos dando o entendimento de que Davi já estava com a sua idade bastante avançada. Ele tinha condições então de refletir sobre a vida, sobre as experiências, sobre os livramentos, sobre os desafios que ele já havia experimentado e vivenciado, e a maneira como Deus vinha conduzindo toda a sua história. Israel naquele momento vivia um tempo de grande avanço, de expansão, um tempo em que o reino estava estabelecido. Davi havia experimentado tantos momentos e tantas experiências, momentos de perseguição, mas também momentos de sucesso como rei, em que ele pôde vencer tantos inimigos que intentaram contra a nação de Israel. Mas por outro lado, este tempo era uma época de grande injustiça social. Pessoas más que prosperavam muito, enquanto que pessoas boas, consideradas justas, sofriam. E Davi, com sabedoria do Senhor, sabedoria essa adquirida através do discipulado com o Senhor, mas também com a experiência da vida, ao longo da vida. E é importante, irmãos, que ao passar dos anos tenhamos experiência, tenhamos condições de adquirir sabedoria diante dos desafios que todos nós enfrentamos. E aqui Davi, a partir dessa experiência e dessa sabedoria, ele escreve para ensinar os fiéis a manterem a sua confiança em Deus diante das aparentes contradições. E que contradições eram essas? Essa que eu mencionei há pouco. Pessoas justas que sofriam e pessoas más que prosperavam. Essa, porventura, também não é, muitas vezes, a nossa realidade nos dias atuais. E muitas vezes nos perguntamos como pessoas consideradas boas aos nossos olhos, ou pessoas fiéis, ou pessoas crentes, ou pessoas que estão no contexto da igreja, sofrem, e porque muitos ímpios estão vivendo na prosperidade. Provavelmente aqui o rei Davi escreveu esse salmo, essa canção, no ano de 970 a.C., ainda com o reino unido, como mencionamos, como expressão de um cântico de sabedoria, de alguém que tenha condição de olhar para a vida, de olhar para os desafios, olhar para as dificuldades e entender que Deus continua no controle de tudo. Neste salmo, no Salmo 37, encontramos de forma didática vários temas que o salmista Davi ali quis abordar, orientado por Deus. O primeiro deles, a confiança em Deus diante da prosperidade dos ímpios. Versos 1 e 2, nós encontramos justamente essa ideia. Davi exorta o povo a não invejar os maus e nem se perturbar com as suas aparentes vitórias, pois a prosperidade dos ímpios, ela é temporária, ela é efêmera. Somente a prosperidade daqueles que confiam no Senhor é perene e durará para sempre. Mas nesse texto, no Salmo 37, nós também encontramos o princípio da paciência e de esperar no Senhor. Nos versos 7 ao verso 9,
nós encontramos descansa no Senhor e espera nele. Deixe a ira e abandone o furor, porque os malfeitores serão exterminados. O Salmo incentiva a prática da paciência e da confiança em Deus. Interessante, irmãos, que esse tema da paciência, o princípio da paciência, ele atravessa toda a Escritura Sagrada, desde o Gênesis ao livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Em todos os momentos da Bíblia nós encontramos o desafio, o incentivo à paciência. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escrevendo aos Gálatas sobre os frutos do Espírito, ele ali coloca a paciência como sendo um desses frutos do Espírito Santo que todos nós precisamos desenvolver em nossa vida. Mas há também um outro princípio aqui presente, muito claro nesse salmo, no Salmo 37, que é a retribuição divina. Davi mostra que no final de tudo, os ímpios serão destruídos, enquanto os justos herdarão a terra. Versos 10 e verso 11 fala-nos justamente sobre isso. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios, versículo 10, e no versículo 11, mas os mansos herdarão a terra. O Senhor Jesus retoma esse mesmo princípio, esse mesmo ensinamento no Sermão do Monte, quando ali ele sintetiza esse ensinamento e essa ideia. Mas encontramos também aqui no Salmo 37 o valor da integridade. Versículos 18 e os versos 23 e 24, o texto que lemos, nos fala justamente sobre uma vida íntegra. A retidão e a vida de justiça são exaltadas como características daqueles que agradam a Deus. Verso 18 nos diz, o texto da palavra do Senhor: o Senhor conhece os dias dos íntegros, daqueles que andam em retidão. O texto continua e nos versos 39 e 40, Davi aqui, orientado por Deus, inspirado por Deus, nos fala sobre o futuro eterno dos justos. Deus sustenta e salva os justos. Versos 39 e verso 40 nos diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Portanto, irmãos, estamos diante de um salmo riquíssimo, em que encontramos tantos princípios, ensinamentos da parte do Senhor que podemos levar para toda a vida, que podemos entender que o Senhor está nos orientando para vivermos na sua dependência e que os nossos passos precisam estar firmados no Senhor. Dentro desse belíssimo salmo encontramos aqui verdades que são preciosas. Deus firma os passos daquele que anda nos seus caminhos. É sobre este tema que nós queremos refletir nesta noite com os amados irmãos. Nos nossos passos são firmados pelo Senhor. E diante desse tema, e a partir do texto que lemos no Salmo 37, nesses dois versículos, 23 e 24, nós queremos destacar três verdades nesta noite. Três verdades daqueles que têm seus passos firmados pelo Senhor. A primeira verdade é que Deus dirige os passos do justo. Versículo 23, o texto que lemos, nos diz: o Senhor firma os passos daqueles que agradam a Ele. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. O verbo aqui, firmar, irmãos, nos traz a ideia de estabelecer, de confirmar, de fortalecer. Em algumas versões nós encontramos a expressão o homem bom. O homem bom aqui não nos dá a ideia daquele que é perfeito, porque entendemos e sabemos que a perfeição ela é exclusiva do Senhor, mas daquele que anda procurando agradar ao Senhor. É esse ensinamento, é essa verdade, é essa orientação que a palavra de Deus, ela nos desafia nessa noite. Deus dirige os passos daqueles que procuram agradá-lo.
Deus dirige os passos do homem e da mulher que procuram agradar ao Senhor. Deus conduz os passos, os caminhos, a trajetória daqueles que procuram colocar a sua vida diante do Senhor, cumprir os propósitos do Senhor, fazer a vontade do Senhor em suas vidas. Deus não apenas, irmãos, observa a nossa caminhada, mas Ele firma os nossos passos. Ele não apenas observa de longe a nossa trajetória, mas Ele caminha conosco, Ele se envolve conosco, Ele está no nosso dia a dia, firmando, dirigindo e fortalecendo, conduzindo os nossos passos. Nós não andamos, irmãos, de forma aleatória pela vida, ou nós não andamos sozinhos na vida. Deus, ao sondar o nosso coração, Deus, ao sondar o meu coração e ao sondar o seu coração, e quando Ele encontra um coração que procura agradá-lo, Ele caminha conosco, Ele está conosco na nossa jornada, Ele está firmando os nossos passos para que a gente não caia. Ele está nos conduzindo. Ele está envolvido na nossa caminhada. Quando olhamos para o livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 9, o texto nos diz que o coração do homem, ele planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nós precisamos entender que quando somos filhos e filhas de Deus e quando depositamos a nossa confiança no Senhor, nós estabelecemos os nossos planos, nossos projetos, nossos objetivos, e sempre, como tenho falado aqui, quando abordo esse tema, é importante que tenhamos sim planos, projetos, objetivos, mas temos que entender e temos que confiar que é o Senhor quem dirige os passos. Planejamos, estabelecemos alvos para as nossas vidas, metas, propósitos, mas é o Senhor quem cumpre todos esses propósitos, porque é o Senhor quem firma os nossos passos. O profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, nos diz: sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Sabe por que isso, irmãos? Porque os nossos passos, a nossa vida é dirigida pelo Senhor. A sua vida, os seus caminhos, aquilo que você intenta fazer amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho, no início da semana, ele será confirmado, os seus passos serão confirmados pelo Senhor. E assim precisa ser, porque Deus está conosco na nossa caminhada. No Salmo de número 119, no verso 133, nos diz: confirma os meus passos na tua palavra, para que a iniquidade não me domine. Deus, Ele intervém na caminhada do justo, conduzindo-o com segurança, mesmo em meio às incertezas. Irmão Josafá, Deus está conduzindo os seus passos, literalmente. Mesmo quando, no fim do ano passado, talvez a sua caminhada fosse uma caminhada incerta, mas Deus estava firmando os seus passos. Ele continuará firmando os seus passos para a glória do Senhor. Em nossa jornada cristã, irmãos, devemos aprender a depender da direção de Deus, e não das nossas próprias intenções, estratégias, planos e propósitos. E nós refletimos sobre isso alguns domingos atrás, porque os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos planos. Por isso que o Senhor, Ele firma os nossos passos. Precisamos pedir diariamente ao Senhor: Senhor, firma os meus passos na Tua vontade. Senhor, vai dirigindo, vai me encaminhando, vai me conduzindo na minha jornada, na minha caminhada, no meu caminho. E diante, irmãos, deste princípio e desta verdade, nós perguntamos: temos buscado a direção de Deus para que cada decisão que tomemos seja guiado pelo Senhor? Todos os dias, irmãos, tomamos decisões, todos os dias fazemos escolhas. Essas decisões e essas escolhas precisam ser necessariamente guiadas e conduzidas pelo Senhor. Precisamos viver na dependência do Senhor. Mas há uma segunda verdade aqui neste salmo, nesses versículos 23 e 24. É que Deus se agrada do caminho dos que o seguem. Você quer agradar o Senhor?
siga o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. O texto bíblico nos diz que Deus se agrada daqueles que andam no seu caminho. A expressão aqui, irmãos, se agrada ou se agradar, revela o prazer de Deus. O prazer de Deus em ver seus filhos andando em retidão. O prazer de Deus em saber que nós estamos aqui hoje à noite, não porque fomos obrigados a estar, mas porque nós escolhemos estar. Deus se agrada ao ver seus filhos e filhas diariamente abrir a palavra de Deus para buscar orientação, para buscar conhecimento, para buscar direcionamento para a sua vida. E não porque nós estamos apenas cumprindo um plano de leitura bíblica, não. E não porque alguém está nos cobrando que leiamos a Bíblia, não. Mas porque nós nos alegramos e nós sentimos prazer, nós sentimos vontade em ler o texto da palavra de Deus. E nós sentimos que é na palavra de Deus que nós encontramos o direcionamento para as nossas vidas. Deus se agrada daqueles que assim procedem. O Senhor, irmãos, Ele não é um juiz severo, esperando, por exemplo, a nossa queda para nos julgar, mas Ele é um Pai amoroso, que celebra cada passo de obediência que nós damos. Ele é um Pai amoroso, assim como todos nós aqui que somos pais, se alegram quando um filho anda em retidão. Qual é o pai, qual é a mãe que não se alegra ao ver o seu filho num caminho reto, num caminho de retidão, seguindo os passos que demonstram que a pessoa tem compromisso com Deus, que a pessoa tem compromisso com a sociedade, que a pessoa tem compromisso com a sua família? Todos os pais se alegram. E se nós, como pais humanos, falhos que somos, nos alegramos com essa caminhada dos nossos filhos, quanto mais o nosso bom e eterno Pai. O Senhor, Ele se alegra, Ele se agrada, como nos diz o texto bíblico, com aqueles que andam em retidão. O profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. São essas coisas que Deus se agrada quando são encontradas em nossa vida. O Senhor se agrada daqueles que escolhem segui-lo, andar em retidão. O salmista no Salmo 1, no versículo 6, texto conhecido nosso, nos diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o nosso caminho. Deus conhece a nossa jornada, Deus conhece todos os passos que nós damos diariamente, e Ele se agrada e Ele se alegra quando nós estamos caminhando, quando nós estamos nos seus caminhos. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, aqui registrado pelo evangelista João, capítulo 14, no versículo 23, nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada, porque Deus se agrada, Deus se alegra com aqueles que andam com o Senhor. Andar com Deus, meus amados irmãos, não é um fardo. Andar com o Senhor é motivo de alegria para todos nós. Andar com o Senhor não é um peso, andar com o Senhor não é motivo de constrangimento, mas andar com o Senhor é motivo de alegria. Como é bom, irmãos, andar com o Senhor. Como é bom diariamente viver na dependência do Senhor. Como é maravilhoso perceber e vivenciar a experiência de ter os passos firmados pelo Senhor. Aqui o salmista Davi, diante de tantos desafios que ele enfrentou, que não foram poucos, irmãos, diante de tantos inimigos que ele teve de enfrentar no campo de batalha, e não foram poucos, e o Senhor estava firmando os seus passos todos os dias, em todos os momentos. O nosso viver diário, ele deve buscar agradar a Deus.
O nosso viver diário, a nossa conduta, as nossas ações deve agradar ao Senhor, pois assim o que o Senhor deseja, é dessa maneira que o Senhor quer que cada um de nós vivamos. Vivamos para glorificar o nome dEle, vivamos para fazer a vontade dEle, vivamos para que o nome dEle seja exaltado, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e sejam ali edificadas pela nossa forma de ser. A maneira como nós agimos, a forma como nós falamos, como nós procedemos, nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa família. Sejamos, irmãos, instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado, e assim Deus se agradará de nós. E assim, Ele olhará para a minha vida e para a sua vida, e declarará: ali está um homem e uma mulher do meu agrado, porque sim, tem compromisso em fazer a minha vontade. E a pergunta que fazemos diante dessa verdade: as minhas escolhas diárias têm gerado alegria no coração de Deus? Aquilo que eu tenho feito na minha vida, no meu dia a dia, tem gerado contentamento no Senhor? Pense em um filho pense em um pai que, ao ver o seu filho, por exemplo, concluir uma trajetória acadêmica, se formar, e com o diploma nas mãos, dizer aos pais: esse diploma é para vocês. Como isso gera contentamento no coração desses pais? Como os seus pais ficarão gratos? Da mesma maneira, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, e da mesma forma quando nós, no nosso dia a dia, tomamos as escolhas certas, procurando agradar a Deus, como isso agrada ao nosso Pai eterno. O nosso Pai eterno, meus amados irmãos, o nosso bom e eterno Pai se agrada quando nós decidimos honrá-lo com as nossas vidas. Cada ato de obediência é um presente que nós oferecemos e entregamos ao Senhor. Quando Deus, ao olhar para as nossas vidas, encontra homens e mulheres obedientes a Ele, servos e servas que procuram ser obedientes, Deus se alegra e Deus se agrada da nossa obediência. Mas uma terceira verdade que nós encontramos nesse texto bíblico é a verdade que está no versículo 24 do texto, que mesmo que tropeçamos, ou mesmo que venhamos a tropeçar, Deus, Ele nos sustenta. No versículo 24 nos diz: e se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O salmista Davi reconhece que mesmo os justos e mesmo aqueles que procuram agradar ao Senhor, servir ao Senhor, enfrentam dificuldades na vida e tropeçam. Porque somos imperfeitos, irmãos. Somos limitados pela nossa finitude humana, pelo desejo que muitas vezes impera no nosso coração, e lembremos das palavras do apóstolo Paulo ao dizer: o bem que quero fazer, não consigo fazer, mas o mal que não quero fazer, muitas vezes faço. É a natureza humana que ainda está presente na nossa realidade de experiência de vida. E só deixaremos de sofrer influência dessa realidade, dessa finitude, quando estivermos glorificados com o Senhor, quando estivermos eternamente com o Senhor. Mas até lá enfrentaremos sim essa finitude, até lá estaremos sujeitos sim à queda, a tropeços. A diferença, irmãos, é que aqueles que agradam ao Senhor e que procuram servir ao Senhor, mesmo que caiam, eles não ficarão prostrados no chão. E sabe por quê, irmãos? O texto bíblico nos diz: o Senhor lhe estende as mãos. Ou seja, o Senhor intervém na nossa história. O Senhor intervém na nossa trajetória, mesmo quando tropeçamos e quando caímos. Porque Deus não se agrada com a queda dos seus servos. E Ele conhece o nosso coração.
Ele sabe todas as vezes que mesmo querendo fazer o bem, muitas vezes não fazemos. E Ele vai ao nosso socorro. Ele vai ali para nos restaurar, para colocar-nos de volta nos seus caminhos. Os irmãos devem lembrar da história daquela mulher que, segundo relatos daqueles ali que a levaram na presença de Jesus, foi encontrada em adultério. E aqueles homens ali, todos eles com os ditames da lei, e tudo aquilo que, não necessariamente a lei de Moisés, mas toda aquilo que os fariseus, sobretudo, puderam interpretar da lei, estabelecia como pena para aquele pecado, e levaram para Jesus, para testar Jesus, querendo que Jesus ali pudesse declarar a pena de morte para aquela mulher. E Jesus, com o seu coração ali, entendendo com a sua onisciência o que se passava naquele momento, que na verdade a intenção daqueles homens era testar Jesus mais do que submeter aquela mulher à pena capital, que era devida ao seu pecado, à sua queda. E aí Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo um a um, deixando ali as suas pedras, queriam matar aquela mulher. E Jesus olha para aquela mulher e diz: vai e não peques mais. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu estou nesse momento lhe tirando do chão, agora vai e segue-me. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos dessa mão estendida para nos tirar do chão, e não de mãos e pés que nos colocam ainda mais no chão. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que se alegram e se agradam com a queda dos nossos irmãos. Infelizmente, irmãos, há muitos que celebram a queda dos nossos irmãos. Ora, irmãos, nós estamos aqui para estender as mãos aos que caíram, a cuidar, a restaurar, a semelhança daquilo que encontramos no texto bíblico, porque Deus, Ele não se agrada, Ele não se alegra daqueles que caem, por isso que Ele estende a sua mão para levantá-los do chão. Nesta noite, meus amados irmãos, se porventura há alguém aqui nesta noite que está experimentando essa realidade da queda, saiba, o seu lugar não é o chão, o seu lugar é a restauração de Deus. Deus está lhe estendendo a mão para lhe tirar do chão. Porque mesmo quando nós tropeçamos, Deus, Ele nos sustenta. A nossa jornada cristã, irmãos, ela é também marcada por tropeços. Todos nós, em algum momento, em alguma medida, tropeçamos. Mas a mão do Senhor está estendida para nos erguer. A mão do Senhor está pronta para nos socorrer, para nos ajudar. O livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 16, nos diz: pois 7 vezes cairá o justo, e ele se levantará, mas os ímpios tropeçarão na calamidade. Por 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará, porque o Senhor lhe estende a mão. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 4, versos 8 e 9, a respeito desses tropeços, dessas lutas, dessas dificuldades que todos nós passamos, nos diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Talvez nesta noite aqui haja pessoas que estejam atribuladas. Talvez aqui nesta noite tenhamos pessoas que estão angustiadas. Talvez aqui nesta noite tenhamos irmãos e irmãs que estão em perplexidade. Talvez aqui nesta noite tenhamos pessoas que estão se sentindo perseguidas. Talvez nesta noite haja pessoas que estejam abatidas. Mas eu quero dizer aos irmãos: vocês não estão desamparados, vocês não estão destruídos, vocês não estão colocados ao lado ou esquecidos por Deus. Deus tem estendido a sua mão poderosa
para ir ao socorro dos seus filhos. O Senhor está com a sua mão estendida para nos socorrer. O salmista no Salmo 145, versículo 14 nos diz: o Senhor sustém a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. É o Senhor quem levanta aqueles que caem, os abatidos. É o Senhor que age de misericórdia em nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, o nosso lugar não é o chão, o nosso lugar é a presença de Deus. O nosso lugar não é estar abatido, perplexo, desamparado, mas é estar confiados de que Deus, na sua infinita misericórdia, vai ao nosso socorro, vai ao nosso encontro, estende a mão e nos levanta do chão. Quando entendemos que a vida cristã, ela também pode nos trazer tropeços, estamos reconhecendo, irmãos, que Deus, Ele não exige a nossa perfeição, mas Ele exige a nossa dependência fiel dEle, porque quando caímos, somente Ele pode nos levantar. Deus, Ele não espera que você, meu irmão, seja perfeito, você, minha irmã, seja perfeito, mas Ele espera que você dependa dEle todos os dias, pois caso você caia, Deus te levantará e você dependerá exclusivamente do Senhor. Devemos aprender a lição de que os nossos tropeços espirituais, muitas vezes, eles servem para o nosso crescimento, sim, sabendo que a mão de Deus, ela está sempre pronta para nos levantar. Porque todas as vezes que nós confiamos na nossa autossuficiência, estamos mais propensos à queda. Mas quando nós dependemos do Senhor todos os dias, nós somos sustentados. E sabe por quê, irmãos? Porque os nossos passos são firmados pelo Senhor. É o Senhor quem firma os nossos passos para que continuemos firmes diante dEle. Nesta noite, em vez de se entregar ao desânimo, em vez de se entregar ao abatimento, todos nós somos desafiados por Deus para entregar a nossa vida ao Senhor e para dizer: Senhor, restaura a minha vida, Senhor, me levanta do chão, Senhor, tira o desânimo do meu coração, Senhor, estende a sua mão, porque Deus firma os nossos passos. O Salmo 37, texto que lemos, nos ensina, sim, que Deus, Ele firma os nossos passos, que Deus, Ele se agrada na nossa caminhada em obediência, que Deus nos sustenta mesmo quando tropeçamos. E que desafios do Senhor, ou quais os desafios que o Senhor tem para nós nessa noite? O primeiro desafio é o desafio à dependência de Deus. Todos nós somos desafiados a depender do Senhor todos os dias, porque é Ele quem firma os nossos passos. Assuma um compromisso diário de buscar a direção de Deus antes de qualquer decisão. Mas o segundo desafio, o primeiro desafio a dependência, o segundo desafio a obediência. Viva de tal maneira que seu estilo de vida seja motivo de alegria para o coração de Deus. Desafio à obediência. E por fim, desafio à esperança. Quando tropeçar, e você vai tropeçar, porque faz parte da caminhada. Lembre-se, Deus está pronto para segurar a sua mão. Nós não ficaremos prostrados no chão. Deus nos levanta com a sua mão poderosa. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a semelhança do salmista Davi, a entender que os nossos passos, eles são firmados no Senhor. A compreender e a testemunhar de que sim, somente o Senhor tem cuidado de nós. De que somente o Senhor quer que cada um de nós cumpramos a sua vontade em nossas vidas, para que a nossa vida glorifique o nome do Senhor e para que a nossa vida seja motivo de alegria ao Senhor.